Agora, imagine se Paulo pega toda essa bagagem que ele tem e fala, não, eu tô muito bem com Deus aqui. O que a gente teria hoje? Pois é. É isso. Imagina se Paulo decidisse viver no seu conforto. Uhum. O que seria da igreja hoje se Paulo vivesse no seu conforto? Graças a Deus que ele nasceu nele a chama de falar o seguinte, não, eu fui chamado e eu ainda perdi muito tempo perseguindo, agora eu vou atrás de recuperar o que eu perdi. Então ele pegou tudo aquilo que era de bagagem e falou, não vou ficar confortável não. E jogou tudo nas 3 viagens missionárias, escreveu carta, foi preso, subiu, desceu, fazendo o que devia ser feito. Ou seja, não tem como você viver o evangelho em zona de conforto. Não tem como. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wellington Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um Jesus Mais podcast. Isso aí, pessoal. Mais um momento à mesa aqui onde a gente conversa, onde a gente troca uma experiência com o pessoal, com o convidado que veio aqui, para que você possa, quem sabe, se identificar. Talvez a gente comente aqui sobre uma história de vida, sobre uma conversão, ou sobre liderança, sobre como foi liderado, e você se identifique. Então é importante a gente conhecer histórias, porque nós somos pessoas, né? E ouvir história de pessoas também é bom, porque pode nos fortalecer, pode nos ensinar. Então que bom ter você por aqui, e vamos lá para mais um Jesus Mais podcast. Hoje, pessoal, estamos recebendo aqui um amigo, um companheiro aí na fé, um grande líder. Pedro, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, tá bom, Pedrão? Nada, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, eu sempre via vocês sempre passando aqui, trabalho aqui, né, então a gente vê vocês ali e fala, nossa, o pessoal tá chique agora, podcast, que isso, que será isso? se Deus no dia da graça da gente participar de um podcast, e ó, Deus olhou pra baixo, estamos aqui hoje só pra servir ao reino, e é um prazer estar aqui, eu que agradeço. Nós agradecemos, mano. Obrigado aí pela sua disponibilidade de estar com a gente batendo esse papo aí. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Mano, a gente normalmente começa ouvindo um pouquinho da história, né, do nosso convidado aqui. Como é que foi a sua trajetória na fé? Você é nascido e criado na igreja ou você se converteu depois? Como é que foi um pouquinho da sua história aí? Cara, a minha história, ela se mistura... É interessante, bem interessante. Não nasci no berço evangélico. Mano, eu jurava que sim. Pois é, velho, que a gente, quando aceita, quando é novo, né? Novo assim, na adolescência, na juventude, a gente imagina que você acaba tendo que ter uma mudança radical, mas não. Minha família teve uma mistura bem grande. Minha família mesmo, parte de mãe, até parte de pai, vem de uma raiz mais espírita, teve todo esse processo. Então, já digo, minha família é um milagre. Minha família é um milagre. Aí, já como mais novo, né, meu pai sempre incentivou muita gente a seguir a fé católica. Acho que 90% dos brasileiros devem acabar começando. Então, passei um bom tempo na fé católica, até que eu realmente me converti, já ali na adolescência para a juventude. Você chegou a participar desse momento espírita lá da sua família? Você lembra disso? Eu lembro, mas participar não tive envolvimento. Você é novo, você acaba tendo medo, você vendo umas coisas bem diferentes, bem diferente. Mas participar dentro não. A católica sim, eu participei bastante, fiz catequese, fui batizado quando era criança, eu fiz primeiro Eucaristia, tava caminhando para uma crisma. Até fiz curso de coroinha também. Cheguei até fazer o curso de coroinha. Tava firme lá, hein? Tava firme lá. E como é que foi essa chegada no evangelho? Foi através de uma pregação? Foi um convite? Foi num culto? Como é que foi? Começou... Não sei se é a palavra correta. Começou de uma forma sorrateira. Porque minha irmã, ela havia aceitado Jesus. Passou um tempo, minha mãe também. E aí minha mãe, ela tinha que ir aos cultos que havia as orações perto de casa. E era à noite. Na época, ela não queria ir sozinha. Aí eu acabava fazendo essa... companhia pra ela. Isso. Acabava indo ali, mas não participava, nem nada. Você ia, não participava. Você ia, ficava ali esperando acabar, voltava. E aí você vai encontrando. As pessoas teve a estratégia muito boa de começar a fazer convites para culto de jovens. Você acaba conhecendo pessoas. E aí você vai vendo que, na verdade, foi quebrado, né? Que quando você vem de outra religião, você enxerga as pessoas evangélicas como... Parece que vive em outro mundo. Cada um que tem sua religião olha o outro diferente, né? Isso, você enxerga eles em outro mundo. Aí você foi vendo que eram realmente pessoas normais, como qualquer outra pessoa, que se divertiam, que sorriam, que cultuavam. E aí vai despertando a curiosidade. Aí você vai indo. E aí fui participando. Demorei muito
participei muito antes de falar assim, eu agora sim me converti de verdade. Mas eu digo que a virada de chave foi num retiro. Retiro da igreja. Isso, foi. Um retiro que tem o REP, a gente chama de Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer. Foi onde realmente eu falei assim, olha, Deus fala mesmo. O pessoal não tem noção de como esses retiros com Deus são importantes, né? Como marca a história de pessoas, né? Não tem, velho. A gente fala assim, que você vai lá e vive o que tem lá, mas aí a segunda-feira às vezes você vai e esquece, mas retiro ainda muda, muita gente transforma. Muda. Eu digo, isso foi a chave de eu começar a enxergar Deus de uma forma diferente. Uhum. Na época você era adolescente, então tem toda aquela rebeldia da adolescência, tem todo aquele conflito de você querer seguir o que você quer. Mas o encontro que eu tive num retiro, cara, você me perguntar o que teve nos 5 dias, eu sei te falar o que teve nos 5 dias. Porque foi impactante aquilo. É bom aproveitar esse ensejo aqui que você citou sobre questão de retiro. Até pra você que tá em casa aí, talvez você já foi convidado pra algum e você ficou com medo de ir, ou você não quis ir. Cara, é importante você participar de retiros assim, porque você já ouviu que o testemunho, né? Se converteu, se fortaleceu ali, se mudou a chave no retiro, isso é importante, cara. Um amigo meu agora lá no quartel também, ele foi pro retiro agora, final de semana agora que passou, e ele falou que aceitou Jesus lá, voltou renovado, voltou outro homem. E agora ouvindo você aqui, parece que as coisas se conectam e pra ver a importância desses momentos espirituais, sabe? Tanto pra liderança fazer, quanto para as pessoas participarem, né? Muito. Eu nem sei, na verdade eu não tenho mais contato com quem organizou na época. Hoje já trabalhei nesse retiro, né? Já fui como participante, já até trabalhei como colaborador nesse retiro. Mas o pessoal que organizou na época talvez nem saiba o impacto, né? O impacto, como eles plantaram na minha vida. Fazendo isso, a pessoa que me abençoou com a inscrição talvez... essa sabe. Essa eu já falei pra ela. Ela nem sabe que a pagaram pra você, foi? Foi. Olha só. Na época eu ainda não era cristão, então a gente vê na juventude ali do ponto de pregação e o rapaz falou, não, vou abençoar aquele rapaz ali. E aí fui, e daquele dia em diante, meu coração foi ficando mais aberto para as coisas de Deus. Eu fui me envolvendo mais. Ainda não... Demorou ainda um pouquinho para fazer um compromisso de verdade. Mas eu digo que aquele dia foi o dia que eu falei... As orações que eu tinha feito naquele lugar foram atendidas. Uhum. Você vê Deus trabalhando e foi daquele dia em diante a minha vida mudou espiritualmente. Porque é interessante, você escuta muitas vezes no culto as pessoas contando a experiência delas com Deus. Mas acho que nesses retiros assim, você cria a sua com ele, né? Cria, é algo muito único. Único. Por isso que eu falo assim, que eu consigo lembrar, foram 5 dias, eu consigo lembrar de cada mensagem, de cada dia, da forma que foi dita, a forma que falou comigo. E novo, eu não entendia nada. Eu tava indo ali primeira vez num retiro, onde só tinha cristão, a maioria era cristão, eu vindo de uma religião católica. Uhum. Fiquei até com medo de me sentir isolado, de não conseguir entender o que estava acontecendo, mas não, cara, Deus ele opera de maneiras que a gente não sabe explicar. E como é que foi pra você isso? Você tinha amigos que foram, ou você foi mesmo sozinho, só porque ganhou esse presente? Ou... Olha, de conhecido mesmo, eu tinha a minha irmã e um outro amigo que também foi. Só o restante eu conheci assim de vista, de participar de um culto de jovens, de ver no movimento que eles já eram jovens já há muito tempo, muitos de berço cristão, então eles já estavam acostumados a isso. Pra mim não, eu conheci só esses dois, a minha irmã e esse outro amigo que acabou me incentivando muito também. A mãe dele mandou ele também, a gente na época tava bem colado, bem junto, participava também, tava naquela fase também de adolescência, crescimento, então ele falou, não, vamos, queria que você fosse também. Aí eu falei, vamos lá. Então vamos. E aí Deus te pegou lá. Foi. Te achou. Vem aqui, rapaz, foi. que eu tenho outro projeto contigo. Foi bem assim, mas... E como é que foi depois, mano? Como é que foi esse seu momento? Porque o pessoal acha que Deus tem uma vara mágica que vai tocar em você, vai te transformar de tudo, você vai virar um santo depois daquilo ali, não vai mais ter dificuldade, não vai ter nada, né? Mas a gente sabe que tem um processo, né? Tem, é o que eu te falei, eu chamo de a segunda-feira. Porque normalmente a gente vai no culto domingo e Deus fala com a gente, Deus move, Deus age, e aí você fala assim, pronto, acabou os problemas do mundo. Acabou, só que aí a segunda-feira chega. Segunda-feira não tem igreja, trabalho, os problemas de novo vem à tona, vem a perseguição, vem o agir do inimigo, porque você fez algo que vai de contra aquilo que ele estava planejando para a sua vida. E a minha segunda-feira durou quase 3 anos, cara. Caraca, naquela de vou, não vou, não tô pronto.
quero ir, mas não quero ir, mas as coisas do mundo me atraem de maneira fácil. E aí demorou um tempinho. Foi nesse retiro em 2011, retiro de carnaval. Então, fevereiro de 2011, para me falar o seguinte, olha, firmei com o senhor. Foi em setembro de 2012. Setembro de 2012 é mais o tempinho de caminhada até você batizar, que é também um período onde é bem difícil, bem complicado. Então, dentro desse período, eu fiz uns 3, 4 discipulados, que chegava a hora de batizar, eu falava, não, tá, hoje ainda não tô pronto. Você vê com as suas... A gente tem muita desculpa, né? Interessante, a gente tem muita desculpa para dar para as coisas de Deus. Para as coisas do mundo, não. A gente se joga, dá um jeito, vira, costura, mas para as coisas de Deus, a gente sempre tem uma desculpa. E esse foi minha segunda-feira, durou esse tempinho aí. Você se preparar, Deus te pegar aí. E é interessante porque o pessoal, quando vê a gente fazendo alguma coisa, pregando, ministrando, liderando, igual você lidera, a gente vai entrar nesses assuntos também, não tem noção de como a gente também relutou para ouvir a voz de Deus e servir a Ele, né? Igual você falou que chegou a fazer discipulados e não se batizou. Não, fiz um, fiz outro. Quando chegava assim, vai ter o batismo dia X, eu falava, não contem comigo, não, tô fora. Mas aí decidi. Na verdade, teve um culto em especial, né? O culto que você aceita Jesus e também não esquece. Pra você ver, no retiro eu não aceitei a Jesus. Mas foi onde eu vi Deus falar comigo de uma maneira que ele nunca tinha falado. Então, a partir daquele momento, foi como se meu coração tivesse aberto para que Deus conseguisse ir falando. A palavra se cumprir, né? Que nenhuma palavra volta vazia. Eu não era de assistir culto. Eu ia acompanhar minha mãe, ficava na porta, desviava a atenção, conversava com um amigo, ficava ali. Mas você ir pro retiro e ficar ali focado ficar propício, né? Para receber a palavra. Então, tudo aquilo acho que foi plantado e ele foi nesse período para germinando até até o setembro de 2012. Foi quando fui nesse culto. Até agradeço o pastor Ezequiel, grande amigo meu. Teve pregando aquele dia uma mensagem poderosa e Deus naquele dia também falou de novo. Falou, olha, é hoje, vem, tem que ser hoje. Acabou o tempo aí que você vivia aí no mundo, vamos comigo. Aí daquele dia em diante, estamos aí, graças a Deus. E aí, 2012 então, isso, né? 2012. E aí você lembra que você aceitou Jesus e tal, como é que foi? Porque hoje você prega, hoje você ensina, o pessoal acha que não tem um percurso até chegar nisso, não? Ensino, aprendizado, ouvir, sentar. O pastor Nelson, o pastor Duarte, até costuma dizer o seguinte, quem não senta para aprender, não vai se colocar de pé para ensinar, né? E como é que foi para você esse momento de aprendizado depois que você aceitou Jesus aí, até começar seu ministério de pregação, de liderar? Porque a gente tem que ser liderado também, né? Ninguém já chega liderando. Você provavelmente aceitou Jesus, passou líderes te abençoaram, líderes te ensinaram, pessoas como você citou, o pastor que pregou, provavelmente tem pessoas aí que te ajudou nessa caminhada, te instruiu, né? Como é que foi esses momentos aí? Cara, foi um período, eu digo que maravilhoso na minha vida. Eu sou daqueles que prefiro sentar e ouvir, a levantar e pregar, e gosto, amo, sou apaixonado e vejo, se me chamar pra fazer, prego, canto, louvo, não tenho essa, mas é um período que você se sente mais confortável. E foi um período muito bom, porque Deus ele vai colocando pessoas certas no nosso caminho, pessoas certas mesmo. Eu digo isso porque no período de até conseguir me converter, tinha um rapaz, ele hoje tá até no Maranhão, filho do pastor Josué, do que já havia até citado antes, que a gente sempre conversa aqui antes, né? Ele foi bênção demais na minha vida, foi uma pessoa que entendia a cabeça de um adolescente, então ele é uma pessoa que sempre estava ali com a gente, conversando, ensinando. E aí, quando acabou o tempo dele, eu conheci um outro pastor, o pastor Isauro, que foi outra pessoa que veio com uma bagagem enorme de ensinamentos, de aconselhamentos, falando, olha, é por aqui, a gente anda assim. E eu fui muito amigo, ainda sou, né? É que hoje ele não é mais meu pastor, né? Da igreja, mas agradeço muito pela vida dele, que foi meu primeiro pastor. Fiquei muito feliz porque, além dele ser meu pastor, eu fui amigo dele. Então, eu tinha prazer de estar com ele. E você tá sentado com o pastor, você não tem como você não aprender, não tem como você não crescer. Então, por isso que eu digo que o meu prazer é mais sentar e aprender, porque você anda com alguém que já sabe, parece que as coisas se tornam mais fáceis. E desde quando eu aceitei ele, batizei, eu falei, cara, eu vou andar com esse cara, vou andar com ele a ponto de
Ele chegava sempre mais cedo na igreja, o culto começava às 6 horas, por volta de 3h30, 4 horas da tarde ele estava na igreja. Pra, às vezes, atender gabinete, alguma coisa assim. Eu falava, pastor, enquanto não chegar alguém, eu posso sentar aqui no gabinete com o senhor? Ele, pra gente conversar, falar da vida, falar Bíblia, da palavra, também, palavra, Bíblia, falar tudo. das coisas, tirar Legal, dúvida. mano. E, cara, eu passei uns 3, 4 anos dessa maneira. Ia pra igreja sempre mais cedo, sentava com ele ali. Nada marcado, nada de Natural mesmo. Coisa. Naturalmente. Tinha prazer de andar com ele, tinha prazer de estar ali junto com ele. Então, sempre teve pessoas que tiveram ali dispostas a me ensinar. Tiveram ali, e eu digo que a maior delas não. Aí a maior delas não é a pessoa, é a própria obra. Ela ensina muito quando você se dispõe. Sim, verdade. Ensina muito, muito. E minha mãe, ela também tem muito essa pegada de querer fazer as coisas. Então, ela não dirige, então ela precisava de alguém para estar com ela. Aí nessa época eu também não dirigia, mas ela precisava de uma companhia, né? Então ela sempre foi muito de visitar, de orar na casa das pessoas, de ver como é que estavam, conseguir ajudar as pessoas. E como eu também andei muito com ela nesse tempo, você também acaba aprendendo muito, fazendo, botando a mão, botando a mão na massa mesmo. Então é isso que vai te ensinando a você um dia falar o seguinte, cara, hoje eu sei lidar com a situação. Se um liderado meu vier me apresentar isso, hoje eu sei. Porque um dia eu fui com alguém que já sabia e eu observei. Eu vejo muito isso em Josué. Se a gente ler alguns versículos, você vai ver que sempre que Moisés fazia algo, Josué estava sempre muito próximo. Josué estava sempre ali próximo. E não era por estar. E tanto que a gente vê depois, Josué ele se torna o verdadeiro sucessor de Moisés. Por quê? Porque ele já tinha um conhecimento, já sabia como falar com Deus, já sabia o que fazer. Então, para você, o conselho que eu deixo para você que tem o interesse de querer fazer, ou olha assim, falar, eu quero liderar, eu quero pregar um dia antes de qualquer coisa. Aprende, senta, aprende, anda com quem tem bagagem. Porque a gente, às vezes, principalmente a nossa geração, a gente tem muito a enxergar que os antigos não tem nada mais para cooperar. Eu tenho visto isso mesmo, as pessoas têm tido essa visão. Quando é muito do contrário. Outro exemplo grande disso, eu gosto muito de usar a palavra, é Samuel e Eli. Por mais que Eli já tivesse já deturpado, ele tinha um conhecimento. Ensinou, né? Então, quando Deus chama Samuel não sabia o que fazer. Nem sabia quem estava falando com ele. Mas ele falou, olha, quando te chamar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. Porque quem está falando é Deus. Ou seja, a geração antiga, ela sempre vai ter bagagem para fazer com que a nova continue avançando. Essa visão a gente tem que ter, sabe? Porque a gente tem que aprender que as pessoas têm algo para nos ensinar. O pastor costuma dizer algo aqui na igreja interessante. Ele cita o exemplo de uma empresa. E ele fala bem assim, que um senhorzinho sem ter estudo, sem ter nada, só até a 4ª série, criou uma empresa gigantesca. E aí a empresa cresceu e evoluiu e tal, tinha várias filiais, não sei o que, com 4ª série. E aí o filho dele fez faculdade, não sei o que, tudo mais e tal. Começou a querer desprezar aquilo que o pai tinha feito, né? Falar, pai, não é assim, tudo, mas querendo mudar tudo que ele fez. Mas o pai falou, olha, filho, pelo menos eu trouxe até aqui. Com pouco conhecimento, mas eu trouxe até aqui. E às vezes nós aplicando na vida da igreja, né? A gente olha para as pessoas e fala, não tem nada para me ensinar, não. Tá errado isso aí, não é mais assim. Mas eles trouxeram até aqui. Né? A gente fala um pouquinho, tá falando aqui no bastidor sobre a história da igreja, sobre a história da sua igreja, né? Como pessoas trouxeram até aqui e agora nós estamos aqui porque pessoas trouxeram até aqui. Verdade. Então é importante a gente valorizar esse discipulado, né? Esse lado a lado, esse sentar, ele ouvir. E as pessoas têm perdido isso, mano. Eu tenho visto que as pessoas têm perdido esse valor de sentar à mesa. Tá um momento assim no bate-papo. Hoje em dia, não sei como é que é lá na tua igreja, mas hoje em dia as pessoas não têm muito essa vontade de aprender com o outro. Já acha que já sabe, né? Isso, acha que a gente confunde. Acha que a internet bênção demais as nossas, mas acho que tudo que a gente precisa, eles vai ter aqui, a gente pesquisa e não, a gente consegue. Na verdade, não, cara. É muito melhor você sentar com alguém que viveu aquela experiência, que pode te compartilhar, pode dar às vezes um conselho que vai mudar a tua vida e a gente acha que não, é balela, é coisa não. A geração antiga, ela tem sempre bagagem que vai fazer com que a gente vá mais longe. Sim. Que até às vezes eles vão conseguir identificar algo onde eles falam, cara, eu fiz isso aqui e eu não avancei mais porque eu fiz isso. Então, a partir de agora, você não faz isso, que você vai conseguir caminhar bem mais do que eu caminhei. Então, falta muito. Eu digo a geração porque não é só uma igreja, falta muito a gente dar mais valor às pessoas mais velhas, que têm mais bagagem, que têm aquilo para
para oferecer, sentar à mesa com alguém que, cara, fala aí da palavra, uma experiência que você teve, compartilha com a gente o que você viveu aí nesses 10, 12, 15, 20 anos aí de cristão, que a gente, você fala assim, 20 anos não é 20 dias. 20 anos é um bom tempo, é uma boa caminhada. Então, sentar com os mais velhos, pra mim, foi o que me ensinou a... Se hoje eu consigo liderar alguém, é porque algum dia alguém mais velho me ensinou. Além de ter me liderado, me ensinou a como agir em diversas situações. Uhum. Tá aí a dica, então, pessoal. Ó, senta com pessoas mais experientes, seu pastor, seu líder. A gente pode aprender com gente longe? Pode, claro. Mas as pessoas que estão perto de você ali, que sabem seu dia a dia, que você conhece verdadeiramente ali, que você vê o Labutar, você conhece a história, é diferente. Eu tenho certeza que tem coisas para nos acrescentar, assim, extraordinária. É muito interessante essa questão da gente aprender a ouvir as pessoas para que a gente possa crescer e liderar um dia e poder chegar mais fácil no lugar. Eu acredito que você ouvindo o conselho, você erra menos. Bem menos, né? Bem menos. Você fala, cara, ó, já passei por aqui, se você pisar aqui, tem um buraco, você vai cair nesse buraco. Aí você pega e desvia. Mas se você não ouvir, você vai fazer o quê? Vai cair no buraco, vai se arrebentar. Vai seguir os mesmos passos. Quando, na verdade, a gente não tem que seguir os mesmos passos da geração. A gente tem que ir mais longe, por um caminho até às vezes mais difícil. Só que sabendo, não cometendo os mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Então, por exemplo, você vai ensinar seu filho. Quando você for ensinar seu filho, você vai dizer, filho, ó, se você guardar dinheiro no mês, na data X, não vai faltar dinheiro na data Y. Então, algo bem básico, mas que é um ensinamento. Sim. E a mesma coisa no mundo pro espiritual, para a vida da gente como cristão. A pessoa mais velha, ela vai ter passado por aquilo, ela vai dizer, ó, para você conseguir êxito nisso aqui, talvez você possa ir por aqui, mas vai acontecer isso. Você tem que se preparar para aquilo. Essa situação pode ser assim, essa situação pode sair assada. Então, sempre tem muita coisa que a gente ainda tem que absorver de pessoas mais velhas, pessoas mais experientes. E eu sou dessa escola mesmo, de discipular. A Bíblia nos ensina assim, né? A Bíblia nos ensina isso pra gente manter a tradição que era nos ensinada. Falava, olha, vocês fazem aqui, vocês vivem, mas por favor, mantenham as tradições que foram ensinadas pelos discípulos, pelos apóstolos. Então, sempre, a geração anterior, ela sempre vai ser base para que a gente consiga avançar. Top, mano, top. E falando sobre esse ponto de liderança aí, de você aprender para você poder ensinar, como é que foi para você quando você começou a liderar? Você começou a liderar com quantos anos? Foi o quê? Foi de jovens? Foi louvor? Eu comecei com louvor de jovens. Lá na nossa igreja chamava Dínamos. Mas quando eu comecei, eu fiquei receoso. Na verdade, eu tinha um problema um pouco grande. Eu relutava. Eu falei, era muito confortável você ser liderado. Principalmente para quem gosta de aprender. Eu gosto de aprender, então hoje para mim é muito prazeroso. Sinto falta da faculdade justamente disso. Hoje eu já trabalho ensinando, mas eu sinto saudade de sentar na cadeirinha lá. E aprender. Todo dia, ouvir alguém mais experiente falando, ensinando. E eu quis sempre muito relutar. Na época, meu líder de louvor, já participava do louvor, ele falava, cara, um dia você vai ter que liderar, não tem pra onde você correr. Eu falava, não, tem gente mais velha, tem gente mais preparada, tem gente mais tudo. Eu prefiro ficar aqui. E aí comecei, chegou um convite na época do meu líder de jovens, ele falava, nossa, tô sentindo falta de um louvor de jovens nos nossos cultos. E ele chegou em mim e outro amigo meu, falando, vocês poderiam pegar esses adolescentes e jovens e desenvolver eles aí musicalmente, pra gente conseguir pelo menos ter um louvor de jovens nos cultos de jovens. Já tocava na época, já? Já, tava no louvor, né? Já. Louvor foi um presente na minha vida, entrei bem cedo, batizei, teve uns 3 meses, eu entrei, justamente com o pastor que eu havia estado, o pastor Isaro, foi quem me acolheu, quem me ensinou, quem foi me dando um ensinamento para participar. Mas aí passou um tempo, aí já estava maturando ali no louvor, e aí recebi esse convite, relutando muito, mas aceitei. Então foi a minha primeira assim, experiência com liderança, eu digo que foi a melhor, não, foi muito tenso, porque você às vezes tem medo de se posicionar, tem medo de dar uma palavra errada, você sente realmente a responsabilidade do que é. Muita gente às vezes enxerga um cargo só pra falar, fulano é líder de jovens. Não, mas é pra você que se preocupa mesmo, você que faz, que tem preocupação, que quer ver crescimento de outras pessoas, você sabe que é uma responsabilidade
enorme. Somente com adolescente, eu tava vendo neles o que eu me vi quando eu cheguei. Eu falava, não, talvez eu vou ser para eles o que pessoas mais velhas foram para mim um tempo, quando eu cheguei, um tempo atrás. Talvez eu sentar com eles, ensinar, tirar uma dúvida, orar junto. Mas foi uma época difícil, assim, mas onde eu acho que eu aprendi ainda mais do que eu ensinei. Bem mais. Mas foi o meu primeiro contato com liderança. Isso. É interessante, mano, porque a gente fica meio receoso mesmo. Eu falo porque eu também sempre fui muito receoso quanto a isso, mano. Sempre. Nunca quis falar, não, Deus. Sempre falei, cara, tem gente melhor que eu aí, Deus, pra fazer. Só não precisa de mim, chama outro e tal. Sempre pensei isso também. Mas o que eu queria trazer aqui com o interessante é a questão da gente entender que a gente tá aqui, a gente vai receber e depois a gente vai servir. Porque o reino é isso, sabe? O reino é serviço, o reino é entrega. Você aprende, você é moldado, depois você vai servir as pessoas. Por mais que você queira ou não, a gente tem que servir, a gente tem que dar fruto. A Bíblia fala que a árvore que não der fruto será cortada. Então, acho que os cristãos têm que ter essa mentalidade de não somente ficar no banco, né? Porque a gente quer isso, a gente quer conforto. A gente quer o confortável. E o reino, pra você, infelizmente, eu vou te dizer, o reino ele não é confortável. Não é confortável, mano. A partir do momento que você tá confortável, você tem que parar e fazer uma reflexão. Eu digo confortável com as coisas acontecendo. Com Deus você tem que estar sempre em paz com o seu coração. Se não tiver, tem alguma coisa errada também. Mas eu falo o reino, eu falo em servir. Se você não tiver falar, não, tá muito bom aqui do jeito que eu tô ouvindo, recebendo. Ou você começa a fazer alguma coisa, não, só quero fazer isso aqui, tá muito bom. Claro que cada um tem o seu chamado. Mas eu digo que principalmente nessa última hora, a gente não pode se limitar a fazer somente uma coisa. Se a gente se limitar a fazer só uma coisa, alguma vida vai perecer. Porque se tá aparecendo a oportunidade de fazer uma outra coisa, é porque alguém já deixou algo a ser feito. E se alguém já deixou algo a ser feito, alguém tem que conseguir carregar vamos dizer assim, essas duas cordas, puxar essas duas cordas. Mas isso já vem de muito tempo. Jesus já falou, olha, a obra é grande, mas poucos então, são feitos. Ou seja, vai estar sempre faltando gente. Vai estar sempre alguma coisa disponível para você fazer. Então, principalmente nessa última hora, não tem como a gente falar, eu vou só louvar aqui. Não, na portaria aqui tá muito bom. Não, deixa eu ficar aqui só ajudando aqui num slide, no data show. Não, deixa eu ficar só aqui, pregando aqui só um dia ou outro que tá muito bom. Não, deixa eu aqui só aqui com as crianças. Não, a gente não tem mais... Acho que já não existia, mas agora não tem mais tempo de fazer isso. Porque se eu carrego esse pensamento, outra pessoa com certeza carrega esse mesmo pensamento. E a obra vai ficando. Vai ficando. E quando a gente fala de obra ficando, é pessoas que estão precisando. A obra a gente fala de vidas. Então imagine vidas ficando, perecendo, porque eu tô me sentindo, quero ficar no meu conforto, na minha zona de conforto ali. Fazendo só o que eu sei, só o que eu quero. Então eu não acredito que seja dessa maneira. O reino é isso, pessoal. Não sei o que você faz aí na sua casa, na sua igreja, ou se você tá talvez com essa mentalidade. Não, eu vou pra igreja pra receber. Eu não entendo as pessoas que... Uma cultura também demoníaca que tem se levantado na igreja é que eu vou pra igreja pra receber. Sendo que o princípio de culto não é você receber, culto é entrega, né? Entrega uma mesa, você vai entregar. E aí o pessoal tem muito essa cultura de, vou lá pra igreja hoje que eu vou receber uma palavra, vou receber uma mensagem. Claro que Deus fala, mas o que eu tento sempre trazer aqui pra igreja é o seguinte, o principal não é você receber. Isso aí pode vir ou não. Mas se você receber alguma coisa ou não, você pelo menos já entregou aquilo que você veio entregar pra Deus. Acho que essa é a nossa mentalidade de culto que deveríamos ter, né? De culto, de vida, num todo. Agora, quando eu falo sobre isso, eu gosto de usar sempre o exemplo de Paulo. Paulo, ele passou muito tempo, cara, estudioso, cara, era um fariseu, então dominava a lei, dominava tudo, falava mais de uma língua, tinha mais de uma nacionalidade, mais de uma cidadania. E aí, ainda assim, depois que ele aceitou a Cristo, ainda sentou mais um período aos pés de alguém que era mais experiente que ele, Gamaliel, aprendeu ainda mais, juntou mais bagagem com tudo que ele tinha. Agora, imagine se Paulo pega toda essa bagagem que ele tem e fala, não, eu tô muito bem com Deus aqui. O que a gente teria hoje? Pois é. É isso. Imagina se Paulo decidisse viver no seu conforto. O que seria da igreja hoje se Paulo vivesse no seu conforto? Graças a Deus que ele nasceu nele a chama de falar o seguinte, não, eu fui chamado e eu ainda perdi muito tempo perseguindo, agora eu vou atrás de recuperar o que eu perdi.
Então ele pegou tudo aquilo que era de bagagem e falou, não vou ficar confortável não. E jogou tudo nas 3 viagens missionárias, escreveu carta, foi preso, subiu, desceu, fazendo o que devia ser feito. Ou seja, não tem como você viver o evangelho em zona de... Conforto. Não tem como. Isso é interessante, mano, que você comentou aí, porque a gente parando pra refletir, pensar sobre isso, né? Já imaginou se os discípulos fossem ficar na zona de conforto, mano? Pregar pra apanhar, pra ficar preso. Não. Paulo sendo preso, Pedro preso, os discípulos presos, morrendo a fio da espada. E eles falam, não, cara, eu vou pregar. Quando eles saem da prisão, no início de Atos lá fala que eles saem da prisão, eles apanham lá e eles vão orar pedindo a Deus mais poder pra continuar a pregar, mano. E aí a gente vê hoje a nossa geração. É ruim falar isso, a gente fica meio triste, mas a nossa geração é muito Nutella, filho. Eu fico vendo assim, a gente não passa por perseguição, a gente não passa por muitas coisas que o pessoal de antigamente passou. Eles passaram e nós, cara, desistimos muito fácil. Paramos muito fácil, né? A gente se... É igual essas luzes aqui que iluminam a gente. A gente, qualquer coisa aqui, a gente tá aqui. Tô olhando pra você aqui, que é o meu alvo aqui, meu foco. Qualquer brilhozinho aqui do lado, aí não... Ah, isso aqui tá me incomodando um pouco. Aí deixa de lado, já perde. E não tem como a gente acreditar, achar que a gente... Se qualquer coisa, né? Chama a gente, desvia nossa atenção, ou acha que vem de contra a gente. E a gente acha que já é motivo para não querer fazer aquilo que a gente é confiado, é chamado. Acaba que a gente pega esse título. A gente fala assim com muita tristeza. Acho que as facilidades que a gente tem hoje acabam fazendo isso. Hoje a gente tem acesso a muita coisa, muito conhecimento. Hoje é fácil, eu vou cultuar em casa, aí é só eu fazer uma pesquisa aqui X que tá tudo certo. E antes não. Antes as coisas eram mais duras, mais árduas. E normalmente a gente acha que não é história não é frase de jargão, mas não, tudo que é conquistado com mais dificuldade, você dá um devido... É verdade. Um devido valor. Isso é de muito tempo, isso é imutável. Eu conversei aqui com o pastor Nelson, não lembro qual foi o episódio que foi, e ele comentou sobre como a nossa geração hoje é bem mais... A gente desvia, para muito fácil, cancela as coisas com muita facilidade, sabe? A gente tá aqui, tá calor, hoje eu não vou pra igreja não. Choveu, não vou não porque choveu. Tá frio, não vou. Tá calor, não vou. E quando eu falo ir pra igreja, não é por você ter um compromisso ali com a igreja, mas primeiramente com Cristo, sabe? De fazer o seu culto ali. Porque é diferente, sabe? Quando você tá junto com os irmãos ali, alguns princípios, alguns valores são feitos ali. E muitas vezes qualquer coisinha para a gente, cara. Né? Qualquer coisinha faz desanimar, muitos líderes aí, a gente... É até constrangedor comparar a nossa geração com a geração dos apóstolos, as dificuldades que eles passaram. Porque, cara, fica imaginando com todas as restrições que Paulo teve de viagem. Viajar de navio ou a cavalo, caminhar quilômetros para poder chegar na cidade. Sofrer naufrágio. Para poder pregar a palavra, para poder outras pessoas serem alcançadas. E a gente com toda esse acesso, sabe? Todas essas ferramentas disponíveis a nós aqui para fazer... Cara, o que a gente pode fazer com o evangelho? E às vezes a gente fica com desculpa. Porque a gente tá parado naquilo que a gente tava falando. Aqui tá bom. Aqui tá legal pra mim. Eu sou líder aqui, eu tô nessa circunstância aqui. Não vou sair daqui não. Pregar pra quê? Ou sair pra me esforçar pra outro ponto? Não, aqui tá bom. Né? E aí a gente fica nessa situação. Até como vocês falam, a gente acaba levando isso pra um geral. Sim. A gente tá falando de liderança, mas você citou aí e acaba levando isso pro geral também. Pra sua vida com Deus. Sim. E aí você pausa um ministério, pausa a sua vida com Deus porque tá confortável, porque você não quer sair fazer um esforço a mais, até mais fundo. Às vezes, não, jejum a mais, jejuar um dia na semana a mais. Não, desnecessário, uma vez só, ou uma vez no mês. Isso tá? Quando fazem, né? Porque se você vai perguntar para as pessoas aí, jejum é uma disciplina... Uma leitura... Não, eu já ouvi Pregação domingo. Eu ouvi domingo. Pra que ouvir de novo? Pra que num culto de ensino? Pra que numa escola bíblica? Não, oração? Oração. Ixi, você entra aí, você entra nesse ponto aí, dá conversa demais. Esse é até mais... E aí a gente carrega isso não só pra questão de liderança, de ficar na zona de conforto. Mas isso fica é uma raiz tão maligna que a gente não percebe, às vezes, que a gente leva isso pra nossa vida particular com Deus. Sim. E aí a gente começa a priorizar qualquer coisa. Eu não vou porque amanhã eu trabalho cedo. Eu não vou porque eu tô com dor de dente.
Ah, não vou porque eu tô com dor de cabeça. O meu antigo pastor, ele, muitas das vezes que ele pregava, ele quase sempre pregava domingo, ele costumava dizer algo, quando a mensagem entrava, né, nesse contexto, ele dizia algo muito interessante. Ele falava, olha, é o seguinte, se você dissesse não para as coisas do mundo, igual você disse para Deus, Top. você já estaria em outro lugar, Sim. Você já estaria com outra mente. Porque se as coisas derem errado para você hoje, a primeira coisa que você abandona não é seu emprego, não é seu carro, não é sua casa. A primeira coisa que você fala, a igreja. A primeira coisa que a gente abre da mão, a igreja. A gente não entende que o igreja, quando a gente fala igreja, não é só a parede, o compromisso ali de estar, mas é o que a gente tem, é o que a gente faz para ter uma ligação com Deus. A gente também não entende que o vir à igreja faz parte de um esforço de estar com Deus. A gente pega ali o exemplo de Ana. Eucana, Ana, Penina. O pessoal subiu uma vez por ano para adorar a Deus. Eles tinham uma vez por ano. Eles só tinham uma vez por ano para pegar ali seu sacrifício, subir e oferecer a Deus. A gente hoje tem um acesso a igreja de igreja a cada 10, 15, 20 metros da nossa casa. E o acesso hoje é tanto que a gente fica relaxado. E é isso, a gente leva muito pra nossa vida. E a primeira coisa, acontece alguma coisa? Não, a igreja não. A gente nunca tem coragem de abrir mão de outras coisas. Só da igreja, só de relacionamento com Deus. Com Deus. E entrando nessa questão de relacionamento com Deus, mano, como é que você costuma ter sua vida devocional aí, mesmo na correria de trabalho, de igreja, como é que você costuma ter esse momento com Deus? Porque isso é importante, como a gente citou aqui na questão da segunda-feira, né? O culto de domingo é importante? É importante a gente adorar a Deus com os irmãos ali. Mas o que vai fazer a diferença é a nossa alimentação durante a semana todinha, o restante dos dias. Não adianta eu comer domingo e dizer que eu enchi meu bucho no domingo, que quem gosta de comer enche o bucho no churrasco domingo. E vai sustentar a semana inteira. E aí, agora eu vou comer no outro domingo. Já pensou se fosse assim, seria bom, né? Aí era fácil demais. Mas as pessoas, pro reino de Deus, pra Cristo é assim. Eu vou pra igreja domingo, me enchi ali, tô saciado, só preciso de comer de novo. Aí por isso que muitas pessoas acabam parando no evangelho. Porque chega na terça, chega na quarta, não tem mais energia. E como é que você costuma fazer esses seus momentos aí com Deus? Cara, eu gosto muito da madrugada. Eu durmo muito tarde, muito. Tenho mania de dormir tarde. Mesmo meio de semana, final de semana. Principalmente final de semana, pela correria. Domingo você não me vê em outro lugar. Minha casa serve para duas coisas: tomar banho e trocar de roupa. É mesmo? Só entra, sai e vai embora. Só entra. De manhã eu tô na igreja, tô ensaiando. À tarde, aí volto, almoço. De novo, à tarde, chego mais cedo para arrumar alguma coisa, culto. A gente fica ali aquele momento de comunhão, então. Mas o momento que eu achei foi sempre ali no início, antes de dormir. Na madrugada ali, entre meia-noite e dali em diante. Onde eu sempre paro tudo. Celular não existe. Existe assim, você colocar uma música, um louvor, eu gosto muito, sou muito ligado à música. Mas o meu momento com o Senhor é sempre ali. Que pra mim é o final do dia, né? Ou até pode chegar como começo de outro dia. Mas pra mim o momento na rotina que eu tenho atualmente, o que eu tenho já há um bom tempo é esse. A partir de ali, meia-noite, cheguei em casa de algum lugar ali, paro, desligo tudo, vou ler a palavra que eu costumo ler, ou se eu estiver fazendo algum estudo, continuar ele, vou fazer a minha oração, os meus pedidos pessoais que eu não costumo fazer na igreja, até porque a gente desenvolve nessa mentalidade de servir, que às vezes a gente esquece da gente. Aí você vai lembrar num momento como esse, é onde você realmente vai se abastecer. O meu antigo pastor, até o meu também atual, sempre fala muito nisso. A gente não tem nada para dar se a gente não tiver. Então, como é que na quarta-feira, na sexta, no sábado, no domingo eu vou pregar, eu vou ministrar um louvor se eu não tenho nada do Senhor? Se eu não tenho nada meu, se eu não tenho nada, se eu não me encher, se eu não me abastecer. Quando você é membro da igreja, você acaba desenvolvendo essa mentalidade de não, vou receber, vou lá só para receber, mas não. A gente que já serve há um tempo, a gente acha que o culto é para dar. E pra gente dar, a gente tem que ter algo. Então é o devocional. É esse período que eu tenho de orar, de falar com Deus, de ler a palavra, de às vezes receber uma exortação de Deus. Você tá orando, você ouve a voz do Senhor, de ler um livro, de realmente se desligar. E a gente não pode dar desculpa de tempo. Não pode. É uma frase muito dura, essa que eu vou dizer aqui agora, mas eu enxergo assim e acredito que seja assim. Quando a gente fala pro Senhor que a gente não tem tempo para buscar Ele, a gente tá falando que Ele é errado, Ele é falho.
um dia de 24 horas. De 24 horas eu falar, Senhor, eu não tive tempo. É a mesma coisa de eu falar, Senhor, o Senhor não fez o dia grande o suficiente para que eu possa falar com o Senhor. Eu estou dizendo que Deus falhou. E Deus não erra. Se ele falou que o dia tem 24 horas, é porque ele sabe que dentro de 24 horas o homem consegue trabalhar, o homem consegue ficar com a sua família e o homem consegue ter um tempo para Deus. Tanto que quando Deus ele cria Adão, ele só vai se encontrar com Adão no final ali do dia. Ou seja, até Adão tinha o seu momento de devocional. Adão podia passar o dia andando, dando nome para bicho, capinando, fazendo o que ele tinha que fazer. Mas todo dia, quando o sol se põe, eu estava se pondo, Deus descia para falar com Adão. Ou seja, não, e era todo dia. Não falava que era uma vez na semana, uma vez aquilo, não era todo dia. Ou seja, se você fala que não tem tempo em um dia para falar com Deus, a gente está dizendo que Deus falhou e Deus não falha. Meu pastor ele gosta de falar, ele já gosta de dizer, dar o exemplo do dízimo. Ele fala, se você não tira 10% do seu dia para você falar com Deus, se você não tira 2 horas ali do seu dia, você falar com Deus, você está dizendo que Deus é falho. E a gente falar que não tem tempo, é só você pegar lá seu celular e ver lá quanto tempo você gastou em cada rede, cada rede social. Mas eu estava trabalhando, eu olhei entre um negócio, tudo bem, mas existe um tempo. E esse é o meu tempo, é ali. Antes de dormir. Entre meia-noite e pouco, às vezes até você perde. Quando o negócio fica bom, você até se perde na hora, mas é o período que eu digo que eu me abasteço para conseguir alimentar outras pessoas. É interessante porque essa questão do tempo aí, todo mundo tem o mesmo tempo, né? 24 horas. Deus deu um presente pra gente 24 horas. E acaba entrando na questão de prioridades, né? Porque se você faz tudo e não tem tempo para Deus, isso mostra qual é a sua prioridade. Você trabalha o dia todo, você estuda o dia todo, tá correndo atrás de quê? De coisas para você. E tem um pai na fé aí, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele fala o seguinte: se você tiver 5 horas para fazer alguma coisa, gaste 1 orando e buscando a Deus, e as outras 4 renderá muito mais do que se você gastar as 5. E, mano, isso aqui é um conselho, pessoal, que é surreal, filho. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando a palavra já fala, né? Primeiramente buscar o quê? O reino de Deus. E a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. A gente peca já nisso logo de cara, né? A gente acha que a gente tem que buscar as outras coisas e Deus em último lugar. A gente vai do contrário do que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que pra gente ver, a gente tem que crer. Primeiro a gente faz a nossa parte, faz o invisível. E o real acontece. A gente quer fazer as nossas coisas primeiro, para depois falar, olha, então, esse aqui é para Deus. Na verdade, a Bíblia sempre ensina o contrário. Vai dar uma oferta? Não, tira das primícias. Primeiro para Deus. Sim. Depois para as suas coisas. Então, a Bíblia sempre nos ensina. Deus, ele deve ser prioridade. Vou fazer... Não, primeiro as coisas, eu vou fazer uma oferta. Primeiro de Deus. Tanto que tem até um pastor amigo que o dele é de manhã. A gente conversando sobre isso no EBD uma vez, ele falou, não, o meu é de manhã. O meu também é cedo, eu não gosto. Ele falou que é de manhã cedo, ele falou que não existe ele sair de casa sem ter feito mas ele tem que sair de casa no outro dia 5 horas, então ele acorda 3, então ele acorda 4. Mas ele falou, não tem nada para ele substituir ele começar o dia dele com o devocional dele, com a parte dele. E aí a gente vê, cada um devocional já não fala o seguinte, não existe receita de bolo, existe você fazer. Sim. Existe, eu via, em um dos retiros que eu participei, eu vi uma mensagem que, às vezes, 10 minutos com qualidade com Deus, supre, vamos supor, não dizendo que tem que ser assim, mas 10 minutos com qualidade com Deus supre uma hora que às vezes você faz de qualquer maneira. Ou fazendo e se ocupando com outras coisas. Sim. Porque você não está dando prioridade. Então, tem até um livro muito bom, procurem depois, leiam, Nem 1 Hora Sequer. Eu ganhei esse livro quando estava ali no início da minha caminhada. Esse livro me ensinou muito sobre... Nem 1 hora sequer? Isso. Não vou lembrar o nome do autor, um autor americano, mas conta a história de um pastor, que ele descobriu o poder. Quando eu falo descobriu assim, descobriu como que Deus age através da oração. Eu não vou falar mais para não te dar spoiler, mas é um livro muito bom. É um livro que muda a sua maneira de orar e de se relacionar com Deus. Mudou a minha. E você, eu tenho certeza que vai mudar também sua visão de como priorizar, como é importante você ter um momento para falar com Deus. Isso é primordial. Foi o que a gente comentou já aqui, que se a gente não se alimentar, a gente não vai conseguir sobreviver, não.
Então são vários princípios, quando você não tira o seu tempo com Deus, são vários princípios quebrados, né? Isso mostra a importância que ele tem pra você, isso mostra qual é a sua prioridade, isso mostra como você tem gerenciado o seu tempo, como foi falado aqui já. Então, a gente tem que ter esse momento com Deus, esse devocional, essa busca. E é interessante porque, igual você falou, não tem uma receita de bolo, mano. Pra te falar, não, tem que ser de 7 às 8, tem que ser de meia-noite a 1, não. Porque, igual você falando aí, que gosta de fazer à noite também, eu prefiro de manhã também, não abro muito ser de manhã cedo, por causa da minha rotina e tal. Aprendi a implantar isso, então, é você fazer. Então, independente da hora que você faça aí, mas faça. Se quer de madrugada, de tarde, de manhã. Às vezes a pessoa trabalha de noite, né? E chega de manhãzinha cedo, pode fazer à tarde, pode fazer de manhã. Mano, não importa o horário, faça. Às vezes você tem 1 hora de negócio. Tem 15 minutos a mais no almoço, pega esses 15 minutos, faz alguma coisa. O negócio é você priorizar, dar qualidade àquilo que você oferece para Deus. Não que Deus precise de algo. Qualquer coisa que a gente oferecer para Deus, Deus já atende, Deus já consegue melhor. Só que Deus, ele tem prazer em se relacionar com a gente. Ele tem prazer. Então, imagine o prazer de Deus em vez de você falar, Deus, eu almocei aqui correndo para tirar 20 minutos. Que é o que eu tenho hoje do meu almoço, para sentar aqui, às vezes chorar. Não conseguir falar. Graças a Deus que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Sim. Sua boca não vai falar, mas o Espírito Santo vai conseguir levar aquilo que está no seu coração. Então, quando a gente consegue priorizar Deus, a gente vê que é diferente. Não que Deus, ele não enxergue você ter necessidade, que você trabalha, que você acorda cedo, que você está cansado. Mas se você não conseguir superar isso, rasgar isso e falar, Deus, esse é o momento que eu tenho hoje. Essa é a minha prioridade. Esse é os 20 minutos, é os 20, 10, 15. Esse é o tempo que eu tenho hoje pro Senhor. Me perdoa por ser menos. Me dá até um emprego melhor para conseguir ter mais tempo. Mas esse é o que eu tenho hoje, oferece. Sim. Então, o primeiro segredo, priorizar, não parar de oferecer, que a gente só vai jogando desculpa. Sim. Desculpa. Ai, eu não consigo 1 hora. Ai, não tem hoje. Ai, o cansaço hoje. Ai, isso. Ai, aquilo. E aí vai só falhando. Inclusive, até nem esticando um pouquinho, falando sobre isso, tava vendo um estudo esses dias sobre oração. E aí o rapaz falando que deitou o doutor falando que deitou um rapaz numa maca, fazer uma ressonância. E aí foi estimulando. Estimulava o rapaz com a música, uma área do cérebro funcionava melhor. Estimulava com outra coisa, outra área estimulava melhor. E ele falou que na oração, a nossa parte aqui da frente, ela era estimulada. Só que essa parte de estimulação, quando a pessoa mais orava, mais sangue vinha para essa parte, a zona frontal aqui do cérebro. E ao invés de nos acalmar, igual meditação, igual aquelas pessoas que praticam, ao invés de nos acalmar, nos relaxar, elas nos davam ânimo. Falou que soltava, como é que é o nome? Vamos pegar aqui a palavra. Que solta pra poder o pessoal se animar aí? É o do universitário aí. Hormônios, isso. Eu sei esses hormônios aí, que você falou na sua casa aí no seu... Isso, os hormônios. Depois você pesquisa. Soltava os hormônios que dava coragem e ânimo. Então, quanto mais a pessoa orava, mais sangue... Mas só a ciência comprovando isso. Isso, mais sangue ficava na parte frontal e mais endorfina, mais coisas que te traziam ânimo para conseguir, para avançar, para tipo assim, encorajar, eram acrescentados no corpo. Ou seja, a oração ela não é algo para falar, eu vou orar aqui, vou ficar mais eu vou relaxar. Não, a oração é para fazer com que a gente avance. Faz sentido. Seja para o que a gente está buscando, seja para próximo de Deus, ou seja, até nisso Deus pensou. Sim. Muito bom. É interessante porque se eu for aplicar isso aí na Bíblia, é isso aí, né? Os discípulos oravam para quê? Pedir força para ir além. Quando Jesus estava no Getsemane, que ele orou pedindo, foi o quê? Pra pedir força. Não foi para ele se acalmar e ficar zen, não. Na hora que ele foi orar ali em Getsemane. Foi para ele continuar, força para continuar. Isso é muito interessante. E quem quer, mano, pessoal, você que tá aí do outro lado aí, às vezes você tem assim... Às vezes a gente fala isso, né? Tô cansado, não quero. Mas quem quer, dá um jeito, filho. A gente costuma dizer que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa e sempre vai ter uma desculpa. Tô falando aí questão de jantar, eu tava lembrando do Alisson ali. Tá ali o nosso cameraman ali. Ele tem... A gente tava conversando, ele falando sobre... Muitas vezes ele sacrifica a janta para poder buscar Deus, para poder orar. Então, cara, se você quer, não come então. Fala, Deus, eu não vou comer não. E imagina Deus olhando, fala, olha só, ele tá com tanta sede de mim, que ele tá deixando de se alimentar. No único horário de almoço que ele tem é o de janta para poder... Ou tá comendo mais rápido ali. Então isso é você mostrar para Deus que você o quer. Que você tem sede, tem fome dele. E aí, com certeza, ele vai te ouvir.
Vai. E as coisas mudam, a gente percebe. Percebe? Os ataques vêm, os ataques é normal. Não existe você mexer, você orar, você agir diferente e você sair da que a gente chama de zona de conforto, né? Você sair dessa parte, achar que agora vai ficar. Não, é por isso que é uma alimentação diária. Uhum. Que outro dia vai vir outra dificuldade, outro dia vai vir alguma coisa para que você não faça mais. Mas aquilo você mesmo não vai querer, às vezes, fazer aquilo no outro dia, não vai querer fazer aquele esforço, mas então é uma guerra, é o que Gálatas fala, uma guerra Sim. diária entre a carne e o espírito. O espírito vai estar sempre pronto, só que a gente ainda não é ser completamente espiritual. Então a gente ainda precisa fazer com que o espírito continue vencendo a carne todos os dias. E é priorizando a Deus. Não existe outra maneira, não existe uma receita de bolo. Mas coloque Deus dentro da sua agenda, coloque Deus dentro da sua rotina. Esqueça um pouco de você. Quando você esquece um pouco de você e começa a lembrar de Deus, Deus começa a se lembrar de você quando você menos espera. E é assim que grandes milagres acontecem. É assim que a Bíblia narra grandes milagres. Quando as pessoas esqueceram delas e começaram a priorizar as coisas De Deus. do Senhor. A gente poderia falar aqui inúmeros exemplos bíblicos sobre isso, sobre devocional, mas a dica é fique com Deus. A gente pode citar Daniel, que tinha funções, era importante, Davi. Então, todos esses homens aí, José, priorizavam Deus. É interessante, porque independente da correria, que hoje a desculpa muitas vezes é tocou na correria, eles tinham tempo para Deus, não deixavam que sufocasse esse momento com Deus. Isso é primordial, acho que é um desafio nosso, nós temos que aprender a fazer isso. Vencer a nossa correria e colocar Deus em primeiro lugar é fundamental. Mano, eu queria aproveitar o ensejo de você aqui, como líder de louvor aí. Talvez o pessoal que está em casa aí ou é líder, ou tem algum louvor na sua igreja, ou participa do louvor. Aproveitar a tua experiência de líder de louvor, de ministério de igreja aí. Porque o louvor é bem complicado, mano. A gente tem igreja, ajuda na igreja aqui, sabe como é que funciona. Normalmente lidar com louvor é difícil. Já liderei também louvor várias vezes. A gente sabe como que é atacado, como que é difícil. E qual dica você dá aí pra quem é líder de louvor? Como trabalhar? E depois a gente vai entrar um pouquinho nas dificuldades, como a gente pode vencer algumas dificuldades aí. Cara, primeiro, vou falar... Posso resumir, né? Vou falar mais, eu sempre falo mais. Mas acho que é a primeira dica que eu dou. Você que assumiu, ou você que quer assumir um ministério de louvor, é transformar a vida. A sua vida, ela vai ter que refletir aquilo que você quer passar. A gente acha que o louvor é os 30, 40 minutos que a gente vai ali, canta as músicas e acabou. Não, vai muito além disso. A parte do louvor é quando você consegue transferir um espiritual da sua vida, aquilo que você se alimenta, aquilo que você carrega, e você consegue transferir. Para os meus, eu gosto, sempre que inicia o ano, ou entra alguém, eu gosto muito de usar o exemplo de Pedro e João. Quando eles estavam caminhando ali na porta do templo, tinha um mendigo, sempre pedindo. E o mendigo queria dinheiro. O mendigo queria, tem dinheiro, você tem alguma moeda, você tem ouro, você tem prata. Pedro olha para ele e responde, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. O que Pedro tinha? O Espírito Santo. Então, a primeira dica é buscar o Espírito Santo. É buscar. É uma área, como você falou, é uma área de muito ataque. Muito, muito. Porque, vamos supor, não desmerecendo nenhum outro ministério de altar. Na minha igreja, por exemplo, tem ministério de dança, ministério de teatro. Mas você entrar numa igreja e você não vê as meninas dançando, você não vai sentir, você talvez até sinta falta. Mas você vai continuar ali. Se participar de um culto e não tiver uma apresentação de um ministério de teatro, você vai falar, não, o culto seguiu normal. Não desmerecendo, pessoal, entendam isso. Mas você entra numa igreja e você não vê um ministério de louvor, você participa de um culto e não vê um período de louvor, você fala, tem alguma coisa diferente. Isso aqui foge do que as pessoas imaginam. Então eu sempre digo para os meus, olha, a gente tem que estar disponível sempre e a gente tem que ter algo para dar sempre. Então, assumir liderança é buscar o Espírito Santo. Busca. Porque não é cantar. Se você for cantar, Deus não estava procurando cantor. Senão você pode colocar lá o playback lá na sua igreja, ou o cantor que já gravou o disco. Você não gasta a sua voz. Você não perde tempo de ensaio.
vai sair afinado, ninguém vai errar, porque o cantor já gravou certo, e você deixa lá tocando. E não é isso que Deus busca. Não é isso que a igreja precisa. A igreja precisa de algo, de que algo aconteça enquanto está todo mundo ali adorando no período de louvor. E só acontece se tiver o Espírito. Não existe milagre sem o agir do Espírito. Não existe nada sem o agir do Espírito. Então, o ministério de louvor, um líder, busca o Espírito Santo. Por que buscar você? Porque você... Como é que você vai dizer para os outros buscarem? O que você não faz. É verdade. É a primeira coisa a se fazer. A gente, quando lidera, a gente se torna um exemplo a ser seguido. Jesus, ele falava para os discípulos orar porque Jesus orava. Deus falava para os discípulos vigiar porque Jesus vigiava. Deus falava, vocês não fazem assim porque eu não faço assim. Então, eles vão ser automaticamente seus imitadores. A ponto de, realmente, você vai ver que alguns deles vai começar a falar do jeito que você fala. Vai gostar do que você... Quando vocês estão juntos realmente em comunhão, eles vão começar a comer coisas que você come. Vai começar a falar do jeito que você fala. Não dizendo que vai ser igual, cada um tem sua... Mas modo de dizer que a gente vai começar a refletir aquilo que a gente é para eles. A gente vai começar a transmitir aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem, a nossa essência para quem você vai liderar. E se você não tem nada, você vai transmitir o quê? Se você não tem uma experiência para contar, se você não tem uma palavra para dar, eles vão esperar o quê de você? E é não confundir. Não confundir. Líder é aquele que vai junto. Você não vai estar assumindo um cargo de chefia, de... Já para dar ordem, né? Isso. Não. Você é o primeiro a ter que estar pronto para servir em qualquer lugar. Por isso que talvez até Olha isso ali. vai entender que músico, principalmente músico, a outra dica muito fácil. Aprenda a tocar todos os instrumentos. Ah, mas eu não vou saber todos. Aprenda. Vai precisar um dia. Isso pro líder. O líder vai ter que aprender a fazer você tudo. vai precisar cobrir um baterista, você vai precisar cobrir um cantor, um back, você vai precisar cobrir um baixista, você vai precisar cobrir alguém. Sempre. Então você tem que ser sempre o primeiro a estar pronto a assumir qualquer... Tem que saber de tudo, né? O líder, como é que pode, né? Tem. Você vai ser... Em algum momento, eu te digo isso, vai acontecer. Você vai ter que assumir o lugar de alguém, porque alguém de última hora não vai estar aí. E se você não assume, eles vão dizer, se nem o líder está pronto para assumir numa emergência, por que eu vou me dispor também? Por quê? Porque vai enxergar reflexo. Sim. Então, primeiro ponto, você está pronto para assumir qualquer adversidade. Quando eu falo adversidade natural, de acontecer... Mas acontece, suprir... eu pensava que era só aqui, o pessoal faltar, o pessoal não ir. Ixi. Lá também acontece isso. O nome daqui é uma igreja? Então... Acontece, né? Acontece. Tem igreja no nome, talvez não aconteça numa banda. Se fosse banda de tocar para ganhar dinheiro, não acontece. Nas bandas de tocar para ganhar dinheiro... O cara faltar, o cara não ir. Não acontece. Não tem. Agora, em Ministério de Louvor acontece. É super natural. Vai acontecer sempre. E quem vai ter que suprir? O líder. O líder. Porque eles vão esperar sempre uma resolução de quem? Do líder. Ir junto. Esse é o ir junto. Então, primeiro, buscar o Espírito Santo para você conseguir transmitir. Que a gente está falando não de música, a gente está falando de algo espiritual. São cânticos espirituais. E depois, mão na massa. Tá pronto para mão na massa, independentemente de... faltou violonista. Aprende as músicas do dia. Aprende a tocar. Mas eu não tenho... Dá um jeito, prioriza. É o que a gente falou antes, prioridade. Então, se você vai virar líder, a primeira coisa que você tem que fazer é priorizar. Agora, você não tem só mais sua vida particular para priorizar. Você tem a sua vida e você tem pessoas que vão depender da sua ordem, do seu direcionamento. Então, isso também é muito importante. Então, é se dispor, liderar, refletir o que? O Espírito Santo e mão na massa. Líder de louvor, não existe líder de louvor acomodado de, não vou colocar só eles para fazer. E realmente, você tem que colocar, você tem que desenvolver eles. Também não acredito em liderar e você não ver pessoas desenvolverem, seja musicalmente, seja espiritualmente, seja como pessoa. Mas, principalmente, mão na massa. Não pela fomeagem de, vou fazer. Não. Tá sempre pronto, independentemente de qualquer situação. Porque é isso que as pessoas, que os seus liderados vão esperar que você esteja. Pronto, às vezes você tá lá doído, sofrido, chegou do trabalho. Às vezes você tá com alguma peleja em casa. Mas você tem que chegar para eles e olhar e falar, olha, tô aqui. Vamos lá. Vamos. Essa questão que você falou aí, mano, de estar sempre disponível, líder, você já vê a responsabilidade, né? E como é que você costuma, agora você falou o que, né? Vamos lá pro como. Como é que você costuma aplicar isso lá, a questão do espiritual? Porque tem também a técnica, né? O cara vai tocar, tem que saber tocar um pouco ali, tem que saber
notas, quem toca instrumento de corda, ou quem toca bateria, outro instrumento, tem que saber alguma coisa. Como é que você faz pra trabalhar essas duas áreas, a área espiritual e a parte técnica? Porque tem as duas, né, também, né? Tem a espiritual, que é a base de tudo, como você falou. Tem a técnica também, juntando tudo, como é que... Dá uma dica aí, como é que vão trabalhar com isso? Eu digo que essa é a parte não difícil. É que primeiro você tem que conhecer quem você lidera. A gente fala, quando a gente fala de igreja, inclusive, estava até dando aula para os jovens domingo, falando sobre a importância da igreja. A gente às vezes enxerga a igreja como um clube social. Não, a igreja é um organismo, um organismo vivo. Vivo. E dentro disso, aí tem as pequenas células. O Ministério de Louvor, o Ministério de Homens, o Ministério de Mulheres. E primeira coisa que eu fiz, na verdade, conhecer as pessoas que estão comigo. Você precisa conhecer a rotina deles, a maneira com que eles fazem, saber as limitações e as benfeitorias que eles sabem fazer. Então, saber em que ele é bom, em que ele não é tão bom. Porque eu tenho um contato pessoal ali com eles. Isso. Conversar. Conversar, chama perto, conversa, faz uma brincadeira, faz a pessoa se sentir à vontade com você. Porque ele não tem que me enxergar como um carrasco, como um chefe, ele tem que me enxergar como um amigo, como alguém que está ali para incentivar, para ajudar, para fazer. E a partir do momento que você conhece eles, aí você consegue trabalhar a parte musical. De conseguir dar um toque sem você machucar, sem ferir. Porque às vezes você não sabe como é que a pessoa iria receber. Você só chega e fala, tá errado. Ó, você tá tocando errado. Hoje eu digo que o tempo que eu tô com os meus, uma olhada, às vezes, ele já sabe que saiu alguma coisa do que a gente não programou. Uma olhada já viu que já sabe que tem alguma coisa fora. E eles vão conhecer o seu ponto de exigência, até onde você fala, ó, é aqui que essa é a nossa meta X. Vamos supor, musicalmente, a gente tem que acertar essa quantidade aqui. Aqui a gente não pode errar. Então, isso aí a gente vai trabalhando quando a gente vai conhecendo eles, se envolvendo, senta com seus liderados, toma um café, vai na casa de um, manda uma mensagem inesperada, pergunta se tá bem. Você aproximar eles de você como pessoa. Que a gente tá falando, como eu falei, organismo vivo. Não tem como as células que tá aqui no meu dedão não conversar com o do mindinho. Não existe isso. Não existe. É junto, é ali junto. Então, uma depende da outra. Saber que um depende do outro. Então, se aproxima. Faz momentos só vocês de sentar, um churrasco, alguma coisa. Trabalhar pessoas. Aí daí você vai tendo a abertura de falar, olha, vamos corrigir isso. Vamos ajustar nisso. Aí você vai ajustando os ensaios, cada igreja tem seu método de ensaio, mas por quê? Porque principalmente hoje nem todo mundo tem ouvidos a conseguir ouvir críticas. Então, se você não está próximo para conseguir fazer com que sua crítica soe como algo positivo, a pessoa às vezes pode receber isso de uma maneira distante. Se você critica alguém que é distante de você, a pessoa vai achar que você está com implicância, que você não quer ajudar ela. E aí ela vai criando uma barreira. A primeira barreira que ela cria. De não querer se aproximar de você, que parece que toda vez que vai se aproximar, você vai querer corrigir ela. Ficar com aquele receio. E aí você só vai perdendo a pessoa, perdendo. Então, se aproximar para conseguir trabalhar a musical. E música, para quem toca, o Alisson também já tá aqui, sabe que é tá junto. Mano. É entrosamento. Quando eu comecei lá, onde eu tô hoje com o pessoal, às vezes acabava o louvor, bem no começo a gente ia meio de cabeça baixa, acabava o culto, ficava todo mundo se olhando assim. Não saiu como esperava? Saía assim, uns envergonhados, outros com raiva e ficava assim. Eu falei, cara, não dá pra gente ser assim, dá pra gente acabar e errar? Não, porque se erra todo mundo, se acertar, acerta todo mundo. E aí a gente foi desenvolvendo essa parte pessoal, que aí quando hoje a gente fala, pô, cara, às vezes já percebe, ai, nossa, faltou isso aqui, vamos usar isso aqui fazer isso aqui no ensaio X pra gente conseguir melhorar, conseguir fazer. Então, lá do pessoal, você conseguir ter a abertura de conseguir corrigir, às vezes até eles te corrigirem também alguma coisa que você erra a mão, erra ou falha. Então, essa parte pessoal, musical, você só consegue corrigir com a parte pessoal. Se você também quebrar o clima ali, alguém não quiser tocar, não dá nada certo. Deixar sempre exposto também aquilo que você espera deles. Sempre muito exposto. Aprendi, fui criado assim, então aprendi que também não é dizendo que a gente vai fazer de qualquer jeito. Então,
É uma parte espiritual? Tem que ter unção? Tem. Mas a gente também não pode chegar ali e cantar de... A unção não vai fazer você tocar, né? É. Pode até ajudar, Chegar né? ali e cantar de qualquer jeito. As pessoas também vão perceber. Às vezes, se a gente não errar, ninguém desconcentra. Nada sair com um barulho. Se explodir alguma coisa que agora a gente não percebe, a gente se espanta. Então, às vezes, a pessoa tá ligada, falando com Deus, alguma coisa sai do padrão, a pessoa... Ué, tá errado isso aqui. Então, um caminha junto. E o espiritual... Aí você também aproveita o pessoal, porque você vai conhecer eles. Conhecendo, você sabe onde eles precisam de ajuda. Sabe o momento certo de você dar uma palavra. Sabe que às vezes você não vai ter solução para os problemas deles, mas você vai ter algo, um conforto, uma palavra de zelo, de encorajamento. Então, o pessoal vai conseguir que você corrija tanto o musical, quanto com que você também ensine. Você fala, olha, às vezes ele compartilha uma situação que você já passou. Olha, aconteceu isso comigo uma vez. Cara, eu orei 3 dias assim, Deus interviu. Ou então, falando assim, um caso ou outro, né? Você vai entender que você vai ter o macro, onde você vai dar trabalhar o grupo ali. O grupo todinho, você dá um comando, todo mundo segue, mas também você vai ver que vai ter um micro. Onde às vezes você vai ter que dar uns passos atrás, puxar a mão de um, porque os outros não estão vendo que ele tá ficando para trás, mas você vai ver. Você vai ver que a pessoa tá desanimando, você vai ver que a pessoa não tá mais com aquela inspiração, não tá querendo mais fazer como faz. Então, sempre conseguir enxergar o macro e o micro. E conhecer, você precisa conhecer quem você lidera. Não tem como você liderar sem conhecer. Impossível. Top, mano. Dicas aí extraordinárias. E é interessante, porque a gente que vive no louvor, isso é real. A gente tem que se trabalhar essas duas áreas aí. E isso é muito importante. Eu queria, mano, agradecer por esse momento aí, por esse bate-papo à mesa, por essa sua experiência ter compartilhado com a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Agradeço. Eu espero voltar aqui contar um testemunho abençoado aí da minha vida, da minha família. A gente só passou rapidinho, mas... Não, vamos. Eu queria entrar em outros pontos também de pregação aqui e tudo mais, tá? Nossa, nem chegamos nessa parte. Filho, o cara aí é líder de louvor, prega, faz de tudo em pouco, tem uma experiência pra compartilhar com a gente. A gente serve ao Senhor. A gente serve ao Senhor, a gente faz aquilo que tá disposto. Sempre te chamar pra fazer. Vim aqui prestigiar, vou. Não tiver nada pra priorizar na minha igreja, vou, tô presente. E pra mim é isso. Como eu falei, eu enxergo a igreja como um organismo vivo. Então, se você quer algo de mim, é que você quer que eu esteja, faça parte. Depende. Então, é um prazer pra mim servir. Não tenho essa de, a gente tem preferência. Mas acaba que a gente desperta o gosto de fazer, em estar presente, em ver as pessoas recebendo. Pra mim é o maior prazer. Quem ministra, talvez você que ministra, ou que pregue, louve, sabe que não sei, mas na minha visão, o maior prazer é você ver quando Deus opera. Você sabe que não foi você. Foi Deus. Você só foi mais uma vez instrumento de Deus e por isso que eu gosto, amo, faço e me disponho sempre. Top, mano. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, beleza? Obrigado. Pessoal, e você que tá aí do outro lado aí, que acompanha esse vídeo, acompanha esse bate-papo, eu tenho certeza que te edificou, te ensinou sobre vários assuntos aí, conversão, discipulado, devocional. Tenho certeza que te marcou de alguma forma. Compartilha esse vídeo aí com alguém, manda para alguma pessoa, talvez algum líder de louvor, algum liderado tá precisando de uma palavra para crescer, e você tem esse vídeo aí que você aprendeu, compartilha com alguém aí no seu grupo, no seu Instagram, para que as pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Curta o vídeo aqui também, para que o YouTube entenda que é relevante e mande para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal se você não está inscrito, pessoal. Se inscreva aí, para que você possa estar sempre recebendo as notificações, cada mensagem, cada podcast que sai aqui para abençoar a tua vida, tá bom? Que espero que você tenha sido abençoado aí, e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.